E aí, pessoal do Biomed, mais uma aulinha, mais uma aulinha. Agora para a gente poder terminar sistema nervoso. Vamos lá? Sistema nervoso, fisiologia, última parte. Na aula anterior, nós conversamos a respeito da medula espinhal e dos reflexos, não foi? Arco reflexo, ato reflexo, etc. Então agora vamos falar a respeito da divisão fisiológica do sistema nervoso periférico. Credo, que título, que nome! Divisão fisiológica do sistema nervoso periférico. Como assim? Galera, primeiro, lembrar que sistema nervoso periférico vem a ser os nervos e os gânglios, não é isso? Ó, sistema nervoso central, encéfalo e medula. E os vários nervos e os gânglios no trajeto desses nervos, sistema nervoso periférico. Tranquilo? Então é o seguinte, divisão fisiológica por quê? Vamos lembrar lá da nossa primeira aulinha de sistema nervoso. Primeira aula de sistema nervoso, eu mostrei para vocês a chamada divisão anatômica. Será que alguém está lembrando aí? Divisão anatômica. Aí eu falei bem assim, ó, tem um encéfalo dentro do crânio e a medula espinhal na coluna vertebral, certo? E falei dos nervos. Ó, galera, nós temos vários nervos espalhados pelo nosso corpo. São 86 nervos no total. 43 para um lado, 43 para o outro lado, já que nós temos simetria bilateral. Lembra dessa imagem, dessa cena? Pois é. Lembra também que os nossos nervos, a gente, naquela aula de anatomia, a gente dividiu bem assim, ó. Tem os nervos que são medulares ou espinhais, né? Nervos medulares ou espinhais. E os nervos que partem diretamente do encéfalo, os nervos cranianos. Quando a gente diz que um nervo é craniano, estamos nos baseando em quê? Num critério anatômico. É o que eu estou vendo. Eu estou vendo que aquele nervo está partindo do encéfalo, da região craniana. Quando eu digo que um nervo é medular e espinhal, eu digo baseando-me no que eu estou vendo, que o nervo parte da medula. Viu? Esta aqui é uma divisão anatômica. Repito, baseando-se naquilo que a gente está vendo. Mas, olha só, este nervo, por exemplo, este nervo aqui, se eu pensar não na anatomia, se eu pensar na fisiologia, no funcionamento deste nervo. Este nervo aqui, pessoal, ele vai inervar um músculo esquelético, órgão que eu consigo controlar. Ou esse nervo, ele vai inervar o estômago, o esôfago, a bexiga, órgãos que eu não controlo. Você não controla seu esôfago, você não controla o seu estômago. Lembra que nós temos órgãos chamados de vísceras, sobre os quais nós não temos controle. Tranquilo? Então, se eu usar como critério o funcionamento desse nervo e não a anatomia, aí muda de figura. Então, não confunda o critério anatômico com o critério fisiológico que nós vamos ver, tá? Divisão anatômica, a gente viu lá em anatomia. Nervos medulares, nervos cranianos. Se a gente pensar no funcionamento, vai ser tudo diferente. Então, vamos lá. Ó, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico. Este monte de nervos espalhados por todo o corpo humano. Observem, tem nervos que vão conduzir o impulso nervoso em direção ao sistema nervoso central. Lembra? São os neurônios sensitivos. Aquela frase que eu vou repetir de novo. A gente sente por trás e mexe pela frente. Lembra? Então, tem neurônios que levam o impulso nervoso, a mensagem, em direção ao sistema nervoso central. Lembra o nome? São os nervos aferentes. E tem aqueles nervos que levam
o impulso nervoso, a mensagem do sistema nervoso central para os órgãos periféricos. Então, nós temos o sistema nervoso periférico, ele tem a parte aferente e a parte eferente, ok? Nossa divisão inicial, tá aqui, ó. O sistema nervoso periférico tem a divisão aferente e a divisão eferente. Viu como é que a coisa já mudou de figura? Ó, estes dois nervos aqui, pelo critério anatômico, eles são nervos medulares, espinhais. Mas pelo critério fisiológico, um é aferente, o outro é eferente. Agora, galera, então, deixando bem explícito, aferente, então é o quê? Aferente vem a ser o conjunto de nervos sensitivos. O conjunto de nervos sensitivos. Chamamos de sistema nervoso periférico aferente. Mas e o eferente? Eferente. Todos os nervos que levam mensagens do sistema nervoso central para os órgãos. Repare, olha o desenho. Tem nervos que vão inervar os nossos músculos esqueléticos, ó, em vermelho. Músculos esqueléticos, músculos dos braços, das pernas, por exemplo, né? Então, tem nervos que inervam os músculos esqueléticos, que são órgãos, órgãos que a gente controla. Os nossos movimentos voluntários. Tranquilo? Só que tem nervos que vão inervar, não os músculos esqueléticos. Eles vão inervar, o coração, o esôfago, o estômago, os intestinos, inervação do útero, inervação da bexiga, órgãos sobre os quais você não tem controle, concorda? Por acaso você controla os seus batimentos cardíacos? Controla a sua peristalse intestinal? Não. Esses órgãos sobre os quais você não tem controle são chamados de vísceras. São órgãos que funcionam independentemente da sua vontade. Apresentam autonomia no funcionamento. Então, sistema nervoso periférico eferente. Por sua vez, ele é subdividido em autônomo, também chamado de visceral, e em somático. Não sou político, mas estou aqui fazendo esquemão para você, tentando ajudar a sua pessoa, tá? O que é sistema nervoso periférico eferente somático? São os nervos que vão inervar os músculos esqueléticos. Somático, no caso, é o conjunto de nervos que vão inervar. Eles vão para os músculos esqueléticos. Repetindo, órgãos sobre os quais nós temos controle. Os nossos movimentos voluntários, voluntários do nosso corpo. Braços, pernas, pescoço, etc e tal, tá bom? E o sistema nervoso periférico eferente autônomo é o quê? O conjunto de nervos que vão para as vísceras, os órgãos que nós não controlamos, viu? Visceral ou autônomo, repetindo, órgãos que funcionam de maneira autônoma, independente do nosso desejo, da nossa vontade. Tranquilo? O professor, autônomo ou visceral, eu entendi. Inervação das vísceras, órgãos que funcionam de maneira autônoma. Mas por que os nervos que vão para os músculos esqueléticos, o nome é somático?
Galera, mais uma cortesia dos gregos. É que em grego, soma quer dizer corpo. Soma quer dizer corpo. Então, ó, os movimentos do corpo, nossos movimentos voluntários, somático por esse motivo. Esses gregos, né? Você lembra de um tal de hormônio do crescimento? Hormônio do crescimento, ou GH, ele também é chamado de hormônio somatotrófico. Somatotrófico, nutrir, abastecer o corpo, fazer o corpo crescer. Galera, é por causa de soma em grego, significando corpo, que na biologia existem várias palavrinhas que têm o sufixo somos no nome. Por exemplo, o que são cromossomos? Cromossomos são corpúsculos, formados por DNA, cromatina condensada. O que são lisossomos? Lisossomos, ao microscópio, são corpúsculos que apresentam enzimas digestórias. Ribossomos, cromossomos, lisossomos, peroxissomos, somos, quer dizer, corpos, estruturas, ok? Então, tá aqui, somático e autônomo. Mas atenção, que eu ainda não acabei esse esquemão não. Falta uma coisinha ainda, sabe o quê? Galera, atenção, aqui, olha o desenho. Acontece que cada víscera do nosso corpo recebe 2 nervos. Ó, cada víscera vai receber 2 nervos. Um nervo para estimular a víscera a funcionar, trabalhar. O outro nervo para inibir o funcionamento daquela víscera. Por exemplo, lembra que lá em sistema circulatório, quando nós estudamos o tal do coração, vimos que a frequência cardíaca, quem comanda é o tal do nó sinusal, os batimentos cardíacos, mas lá expliquei para vocês, o coração recebe 2 nervos, um que acelera, outro que reduz os batimentos cardíacos, um tal de nervo cardíaco, um tal de nervo vago. Pois é, um é do simpático, outro do parasimpático. O quê? Tá aqui, galera, é que o sistema nervoso autônomo ou visceral, por sua vez, ele é subdividido da seguinte maneira. Ele é subdividido em parasimpático e simpático. Mais um clássico dos vestibulares. Professor, estava resolvendo uma questão de anatomia, sistema nervoso, tinha lá um tal negócio de simpático e parasimpático. O que é isso? Tá aqui, simpático e parasimpático são subdivisões do sistema nervoso periférico, eferente, autônomo ou visceral. Cada víscera do nosso corpo recebe um nervo do simpático e outro nervo do parasimpático. Para ser honesto com vocês totalmente, tem apenas uma exceção. As nossas adrenais, as glândulas adrenais ou suprarrenais, elas são inervadas somente por neurônios do simpático. Com exceção das adrenais, que só têm neurônios do simpático, as outras vísceras recebem neurônios do simpático e do parasimpático também, tá bom? Isso aqui nem pergunta em vestibular, não. É para você na faculdade não dizer que lá no cursinho o Helder tinha ensinado errado, tá? Coisa de faculdade. Bom, para o vestibular é assim. Vísceras recebem nervos do simpático e do parasimpático. Gente, para eu poder apagar aqui, esqueminha ficar completo, vamos às cores? Vamos às cores, Os neurônios aferentes. Os nervos com neurônios aferentes, aqui no desenho eu fiz na cor verde. A aferente está na cor verde. Show? Os neurônios, quer dizer, os nervos que contêm neurônios para inervação dos músculos esqueléticos, eu fiz na cor preta, pretinho básico, pretinho básico. Sistema nervoso periférico, eferente,
somático na cor preta. O aferente está na cor verde. E agora, ó, aqui, inervação das vísceras. Parasimpático e simpático, certo? O simpático eu fiz na cor azul. O simpático está representado em azul. Sistema nervoso, periférico, eferente, autônomo, simpático. E os nervos do parasimpático eu fiz na cor laranja. Essa é a divisão anatômica do sistema nervoso periférico, ok? Aferente, eferente, somático, simpático, parasimpático. Tá aqui o esquema explica tudinho, acredito eu, ok? Bom, acontece que para os vestibulares da vida, você também tem que saber algumas diferenças entre o simpático e o parasimpático. Oi? É sério. É clássico dos vestibulares. Diferenças entre simpático e parasimpático. Vamos lá, vamos ver. Simpático. Simpático? Aqui, galera. Simpático. Seus nervos têm origem toracolombar. O quê? Origem toracolombar. Olha o desenho. Em azul, lembra? Azul é simpático. Laranja, parasimpático. Note, os nervos do simpático, eles nascem na nossa medula espinhal, ó, na altura do nosso tórax e na altura da região lombar. Eles partem, ó, na altura do tórax e da região lombar. Nervos de origem toracolombar, ok? Mais, simpático. Seus gânglios ficam próximos à medula. Gânglios que ficam próximos à medula espinhal. Aí, galera, ó, tá aqui, ó, em azul, lembra? Gânglios. Os gânglios estão próximos à medula espinhal. São chamados de gânglios paravertebrais. Gânglios paravertebrais. Ah, tá. É porque envolvendo a medula tem as vértebras, certo? Estes gânglios, eles estão próximos às vértebras, paralelos, próximos às vértebras, por isso paravertebrais. Gânglios paravertebrais. Agora, continuando o nosso raciocínio, você lembra o que é o tal do gânglio? Lembra lá da aula de anatomia. Gânglio é o que mesmo? Dentro do gânglio tem corpo celular de neurônio, certo? Bom, se aqui dentro tem corpo celular, olha que fácil. Tem um neurônio que está vindo da medula. Lembra que isso aqui, jovem, é eferente, né? Ó, é eferente. O impulso nervoso está vindo da medula espinhal. Tranquilo? Eferente. Então, olha que fácil. Impulso nervoso está vindo para cá. Quer dizer que esse neurônio aqui, ó, o neurônio que fica antes do gânglio, este aqui é chamado de neurônio pré-ganglionar. Ele vai ser curtinho. E o neurônio que fica depois, ó, depois do gânglio, neurônio pós-ganglionar, ele vai ser mais longo. Vou repetir. O gânglio é onde tem corpo celular.
Então aqui, ó, é um neurônio fazendo sinapse com outro neurônio. Já que o impulso nervoso está indo para lá, já que é eferente, o neurônio pré-ganglionar é curto e o pós-ganglionar, que vai até a víscera, ele é mais longo. Fechou? Então, no simpático, o neurônio pré-ganglionar é curto e o neurônio pós-ganglionar é longo. Entendido, gente? Detalhe. Galera, o neurotransmissor secretado aqui, ó, neurotransmissor secretado aqui, é uma tal de acetilcolina. Acetilcolina. Mas o neurotransmissor que vai ser secretado na víscera, lá dentro da víscera, no coração, no estômago, intestino, etc e tal, vai ser uma tal de noradrenalina. Então, vestibulando, diz para mim, qual é o neurotransmissor que o simpático secreta nas vísceras? Nas vísceras é a noradrenalina, tá? Informação cobrada em vestibular, então tá aqui para você, resuminho. Simpático, seus neurônios pós-ganglionárias secretam o neurotransmissor noradrenalina. Gente, e esses nervos do simpático servem para quê? O que o simpático faz em relação às nossas vísceras? Aqui, simpático, ele prepara, sim, Anitta, ele prepara o nosso organismo, ele prepara o corpo para situações de conflito. Situações de conflito, estresse, confusão. Ele é simpático só no nome, pessoal. Na verdade, ele é o da confusão. Nos vestibulares, nos livros de biologia, está escrito bem assim, ó. O simpático, ele aciona o chamado mecanismo de luta ou fuga. Mecanismo de luta ou fuga. Resultado do vestibular. Ou quando o fiscal coloca a prova em cima da sua mesa. Coração, parece que está pulando, né? Situação de medo, de pânico, olhos arregalados, boca seca, coração disparando. Cobrança de pênaltis final do campeonato, coração parece que vai sair pela boca. Acidente de trânsito, batida de carro, discussão, confusão. É o simpático tomando conta de você. Ok? Bom, então aqui, informações importantes para o vestibular sobre o simpático. Agora vamos ver então o parasimpático. Parasimpático. E eu estou repetindo de novo que no desenho o parasimpático está representado na cor laranjinha. Que isso fique bem claro, mais claro que albino com anemia. Sistema nervoso periférico, eferente, autônomo, parasimpático. Seus nervos têm origem craniosacral. Craniosacral. Como assim? Lembra que o simpático é tóraco-lombar? Então, olha em laranja.
Os nervos do parasimpático, eles nascem dentro do nosso crânio, descem pelo nosso pescoço e vão ramificando ao longo do corpo. Lembra de sistema digestório, um tal de nervo vago? Eu sou o nervo vago, sou de arrepiar, estou entre a carótida e a jugular. Pois é, o tal do nervo vago, ele pertence ao parasimpático. Nervo vago é um dos nervos do sistema nervoso autônomo parasimpático. Nervos de origem craniana. E alguns eles surgem lá no finalzinho da nossa coluna vertebral, na região sacral. Galera, aqui, ó, a parte de trás da nossa cintura pélvica, vulgo bacia, um osso chamado de sacro. Ó, o cóccix é a pontinha de um osso maior chamado de sacro, o osso de trás da cintura pélvica. Então, parasimpático, nervos crânio-sacrais. O simpático é tóraco-lombar. Beleza? Parasimpático. Seus gânglios estão próximos ou mesmo no interior das vísceras. Aí, gente, ó, nervos do parasimpático ficam perto da medula, sistema nervoso central? Não, ó. Os gânglios estão próximos à víscera. Às vezes, lá dentro da víscera, tá? Os gânglios do simpático são paravertebrais. Os gânglios do parasimpático, eles são chamados de gânglios viscerais. Vou repetir. É porque os gânglios estão dentro ou bem perto da víscera que aquele nervo está inervando, tá bom? Então, gente, agora, vamos lembrar do detalhe. O gânglio é o que mesmo? O gânglio é onde tem corpo celular. Então, raciocine. Jovem, não vai doer nada. Raciocine. Já que no parasimpático o gânglio está distante do sistema nervoso central, está perto da víscera, o que acontece? Ó? O neurônio pré-ganglionar, ele é longo. O neurônio pós-ganglionar, depois do gânglio, ele vai ser curto. Lembrando de novo, aqui é eferente. O impulso nervoso está vindo do SNC. A mensagem está vindo para cá. Então, o neurônio antes do gânglio, pré-ganglionar, ele é longo, e o pós-ganglionar vai ser curto. É o contrário do simpático, ok? Então, parasimpático. Neurônios pré-ganglionares longos. E os neurônios pós-ganglionares são curtos. Gente, e atenção, o neurotransmissor aqui, acetilcolina. O neurotransmissor secretado dentro da víscera, acetilcolina também. E aí, malandro? Já decorou então? Eu já. Gravando. Quer dizer que tanto no simpático quanto no parasimpático vai ser tudo acetilcolina. Com exceção de quem? Com exceção do pós-ganglionar do simpático, que é a noradrenalina. Ah, por favor, hein? Fácil de decorar, né não? Fácil de decorar. Ó, em azul, simpático. Aqui é acetilcolina. E aqui é noradrenalina. Então, vou repetir. Vai ser tudo acetilcolina. Grava
que só no pós-ganglionar do simpático, que é a noradrenalina, tá bom? E, gente, para ficar completo, tá aqui, resumindo o que eu acabei de dizer. Os neurônios, tanto pré quanto pós-ganglionares, secretam acetilcolina. E finalizando, gente, enquanto que o simpático ele aciona no nosso corpo o chamado mecanismo de luta ou fuga, então o parasimpático vai fazer o quê? Esquecendo a luta ou fuga, os tempos de paz, os tempos de tranquilidade do nosso corpo. Tá aqui, ó. O parasimpático, ele mantém as atividades rotineiras do organismo. Atividades rotineiras do nosso corpo. Ó que moleza. Grava essa. O nosso corpo, ó, ele vive, ele trabalha, ele funciona, ele opera no modo parasimpático. A gente vive no modo parasimpático. E o simpático toma conta do corpo em situações de conflito e momentos de tensão. Resumindo, é isso, pessoal. Mas, para o serviço ficar assim, bonitinho, perfeitinho, pelo menos eu estou tentando, ainda quero mostrar para vocês mais alguns detalhezinhos, mais algumas informações importantes. Ô, professor, você falou aí que o neurotransmissor pós-ganglionar do simpático é a noradrenalina. Mas eu já ouvi falar tanto numa tal de adrenalina. Que isso? Qual a diferença? Galera, é o seguinte. Vamos lembrar lá das nossas glândulas adrenais ou suprarrenais. Em cima de cada rim, a glândula adrenal ou suprarrenal. Confere? Bom, acontece que a parte central das nossas adrenais, a chamada região medular, região da medula das adrenais, ela produz uma tal de adrenalina. Adrenalina. E uma tal de noradrenalina. A adrenalina, também chamada de epinefrina. Epinefrina. Noradrenalina, também chamada de norepinefrina. A adrenalina, fabricada pela glândula adrenal. Por que epinefrina? Epinefrina, acima dos néfrons. Lembrar que a adrenal fica em cima do rim e dentro de cada rim tem um monte de néfrons. Epinefrina, substância fabricada acima dos néfrons. Às vezes na televisão, nos filmes, no hospital, o médico fala ampola de epinefrina. E quem assiste o filme epinefrina, mesma coisa que adrenalina. Meter uma adrenalina para ver se ressuscita aquela pessoa que estava com parada cardíaca, por exemplo. Tá, galera? Então é o seguinte, ó. Quando a pessoa leva um susto, por exemplo, se sente ameaçada, neurônios do simpático vão estimular as adrenais a despejarem no sangue bastante adrenalina e um pouquinho de noradrenalina também. É isso. É que o nosso sangue é inundado com adrenalina, secretada nesse caso, não pelos neurônios do simpático, mas sim
pelas glândulas suprarrenais. Tranquilo? A adrenalina e noradrenalina, pessoal, elas têm os mesmos efeitos fisiológicos. Uma acelera o coração, a outra também. O que uma faz, a outra também faz. Duas moléculas parecidas atuando nos mesmos receptores, tendo os mesmos efeitos fisiológicos, tá bom? Quando você leva um sustinho, um sustinho, coisa rápida. Seu coração dispara, beleza. É a noradrenalina despejada lá no seu coração. Mas e se, ao invés de um sustinho rápido, uma coisa assim rapidinha, se for uma situação tensa, demorada, tipo um sequestro, horas e horas, a pessoa sendo feita refém. Nesse caso, além da noradrenalina secretada pelos neurônios, as adrenais ficam despejando adrenalina no sangue durante muitos e muitos minutos ou horas, assim, para manter o estado de alerta, né, de tensão, aí entra em ação a tal da adrenalina lançada na circulação sanguínea. Galera, e para ficar o serviço completo, como eu estava dizendo, tem mais uma coisinha, e matéria de anatomia, e sistema nervoso, que tem sempre mais uma coisinha. Estamos acabando, prometo. Gostaria que você, para reforçar tudo que eu expliquei, ficasse aqui atento em coisinhas que os vestibulares cobram por aí. Ações do simpático e do parasimpático. Sim, isso cai em vestibular. Às vezes o cara faz uma questão pedindo exemplos de ações do simpático e do parasimpático. Então vamos aqui pensar, por exemplo, em relação à frequência cardíaca. O simpático faz o quê? Faz o coração aumentar a frequência. O simpático aumenta a frequência cardíaca. Lembra que o simpático prepara o corpo para a luta ou para a fuga? Pense comigo. Qual a importância do coração disparar, a tal da taquicardia, durante situações de luta ou fuga? Para você poder lutar ou para você fugir, você vai precisar de mais sangue chegando aos seus músculos esqueléticos. Mais sangue chegando às pernas, aos braços, etc. e tal. Músculos esqueléticos têm que receber mais oxigênio, mais glicose, e para isso tem que aumentar a frequência cardíaca, aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos. Depois do susto, o assaltante já foi embora, a pessoa deve ter sobrevivido ao assalto, então o parasimpático, ele vai reduzir a frequência cardíaca, até que ela normalize mais ou menos 70 batimentos por minuto, ok? Mas, em relação aos vasos sanguíneos, turminha, quando uma pessoa leva um susto, de que cor a gente fica, de que cor vocês vão ficar? Vocês vão ficar brancos, vão ficar pálidos, não é isso? A palidez do susto. Por que isso? Porque o simpático vai fazer com que as artérias da pele, sofram constricção, a chamada vasoconstricção. Então, menos sangue vai circular pela pele. Menos sangue circulando pela pele, a palidez, o branco do susto. O simpático, então, promove a vasoconstrição. Parasimpático, depois, em alguns vasos, promove a dilatação. Diga-me, qual a importância do simpático? Fechar parcialmente as artérias da pele em situações de susto, pânico. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. Onde é que tem mais sangue circulando? Pela pele. Então, vamos tirar
parte do sangue da pele, vamos desviar o sangue da pele em parte, para onde? Para os músculos esqueléticos, por isso a palidez do susto, tá? Em relação à pressão arterial. Pressão arterial. Gente, lembrando da matéria de física, pressão é força sobre área. Quando eu reduzo a área, eu aumento a pressão. Lembra que o simpático provoca vasoconstrição? Então, o simpático reduz o diâmetro vascular e a pressão fica maior. Em relação à pressão arterial, o simpático aumenta a pressão arterial. Depois, o parasimpático vai diminuí-la, reduzi-la, até normalizar em 12/8, mais ou menos, né? E aí? Você então entendeu por que os médicos, os cardiologistas falam a pessoa que é hipertensa, a pessoa que é cardíaca, é bom ela evitar passar por grandes emoções, fortes emoções, porque nessas horas da raiva, do pânico, do conflito, a pressão vai lá em cima. É o simpático tomando conta da pessoa. Gente, outro exemplo. Em relação à peristalse. Quem é que estimula os movimentos peristálticos do nosso tubo digestório? Pense. Movimento peristáltico é uma atividade rotineira do nosso corpo? Digestão da comida? Sim. Então, já que a peristalse é uma atividade rotineira, quem é que estimula? Parasimpático. O parasimpático estimula a peristalse e o simpático vai inibir a peristalse. Porque durante as situações de conflito dá aquele friozinho na barriga, né? Às vezes, no momento de medo, de pânico, dá um friozinho na barriga. Por quê, galera? É porque o simpático, ele vai reduzindo a peristalse. E vai reduzindo também a quantidade de sangue que circula pelo abdômen. Peristalse reduzida, menos sangue passando pelo abdômen, menos sangue pelo abdômen, temperatura reduzindo. Ah, é que nós somos animais homeotérmicos, mamíferos e aves, animais de sangue quente. Ah, então, menos sangue quente passando pelo abdômen, sensação de friozinho na barriga. E com a redução da peristalse, ajuda a explicar tudo isso então, né? Friozinho na barriga é o simpático tomando conta de você. Galera, em relação à bexiga, pense. Quem é que estimula a contração? Quem é que provoca o relaxamento da bexiga? Fazer xixi é uma atividade rotineira do corpo? Ó, de novo. Fazer xixi é atividade rotineira? É. Para você fazer xixi, a bexiga tem que contrair para expelir a urina. Então, o parasimpático promove a contração da bexiga. E o simpático, o seu relaxamento. Você percebeu? Não é para ficar decorando isso não, tá, jovem? Oi? Não decora isso não. Aqui eu estou mostrando só alguns exemplos. Ó, se você pegar na internet ou livros de faculdade, vai ver uma tabela gigante, uma tabela gigantesca com várias e várias e várias ações do simpático e parasimpático. Decorar aquilo ali é coisa de louco. Apele para o raciocínio. Se for uma situação rotineira, de tranquilidade, é a ação do parasimpático. Se for uma situação emergencial, então é a ação do simpático. Tem que ser assim, no raciocínio, tá? O único detalhezinho que não dá para assim, raciocinar, acredito eu, em relação ao pênis. Em relação ao pênis, eu vou mostrar o pênis para vocês agora.
O parasimpático, ele promove a ereção. Arriba, pro alto e avante, pro infinito e além. E o simpático é o da ejaculação. Chua, jorrada nas estrelas. Aqui não tem muito raciocínio, né? Aqui é mais no decoreba mesmo. Mas o resto dá para raciocinar assim. E para finalizar a tabela, finalizar os nossos exemplos, galera, em relação às pupilas. Em relação às pupilas. Pupilas. Quando a pessoa leva um susto, já viu até em desenho animado? Aquela sensação assim de olhos arregalados? É porque as pupilas, elas dilataram. Então, simpático promove a dilatação das pupilas. A sensação de olhos arregalados durante um susto. E o parasimpático promove a contração das pupilas. Galera, por que é importante as pupilas dilatarem em situações de luta ou fuga, durante momentos de pânico? Como as pupilas dilatam, vai entrar mais luz vai penetrar nos olhos. Então, você vai melhorar a sua nitidez de imagem. Melhorar a acuidade visual. É para você enxergar melhor a sua rota de fuga, o ambiente onde você vai lutar, se é que vai lutar, né? Ok? Então, exemplos de ações do simpático e parasimpático. Prezados alunos do Biomed, então essa foi a nossa aulinha sobre divisão fisiológica do sistema nervoso periférico. Aferente, eferente, somático, simpático, parasimpático. Depois é só fazer muito exercício, treinar para sedimentar esse conteúdo, ok? Vamos terminando por aqui e até a nossa próxima aulinha. Um abraço do Macrófago.